Olá a todos, meu nome é Clóvis Bagual, eu faço parte do canal da Educática. Nós estamos fazendo uma série de vídeos abrangendo vários assuntos e neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante que atrapalha bastante, que é o ruído gerado por motores corrente contínua. Ou seja, qualquer motor que você for utilizar, seja ele motor corrente contínua de 2 fios, quanto os brushless, que é aqueles que você utiliza de alto rendimento em aeromodelo, drone, etc., eles têm um problema seríssimo que é gerar um ruído. Esse ruído ele é gerado pelo quê? Pelo atrito entre o induzido e os carvões dos terminais que faz com que o motor gire, tá? A gente vai ver ali na tela do computador esses pequenos detalhes, tá? Esse fato, esse atrito gera um ruído eletromagnético que você pode ver no osciloscópio. E o que isso atinge? Ele atinge o teu circuito eletrônico, fazendo com que o seu circuito eletrônico tenha mau funcionamento, ou seja, ele funciona esporadicamente perfeitamente bem e de repente, do nada ele deixa de funcionar, volta a funcionar novamente. O que é isso? É o ruído que os motores estão gerando, tá? Para o circuito eletrônico, independente de qual seja o tipo de motor que você esteja usando, e independente da capacidade de carga que você esteja usando. Vai aqui uma dica: se você tiver algum motor mais ou menos desse tipo assim, ó, que eles são abertos, tá? Ao energizar, você fica de olho lá dentro, que você vai ver uma faísca, como se fosse uma faísca. Aquele ali é o princípio da geração do ruído de forma física. Aí você pode ver ele no osciloscópio. Se você tiver o osciloscópio, você vai perceber que cada vez que ocorre aquele pequeno faiscamento, é o momento que o osciloscópio vai detectar aquele pulso que não deveria estar ali e vai atingir o teu circuito eletrônico. Assim, está falando de uma forma extremamente simplificada, tá? A geração de interferência é muito mais complexa do que a gente pode colocar aqui num vídeo de 15 a 20 minutos. Mas nós vamos mostrar para vocês algumas maneiras simples de se eliminar esse problema. Sempre focando em motores pequenos, tá? Motores pequenos com consumo máximo de 15 a 20 amperes e motores de alta rotação, porém não estamos falando de motores brushless, aqueles que têm 3 terminais. Estamos falando das controladoras ESC no geral, tá? Ponte H, motores DC, mas não pode se confundir com os motores de 3 fios. Tá? Vamos dar uma olhada agora na prática e ver um ruído no osciloscópio. Pessoal, nós estamos usando o osciloscópio. O motor é esse cara aqui, ó. Ele é um motor relativamente falso. Por que falso? Falso pelo seguinte: a característica que o fabricante dá nele, para ele, é que ele tem um consumo de 0,380 mA sem carga. Quando você aplica a carga ao eixo, tá? Só a partida dele consome 6 amperes. E sem carga consome 1,4. Então você vai lá, compra esse produto aqui, acha que uma controladora X ou Y de 2 amperes resolve o seu problema e o seu projeto foi para o espaço. Falou? Por quê? Porque na realidade você levou em consideração a carga mínima e você tem que levar em consideração de verdade a carga o consumo de carga com a carga aplicada ao eixo, ou seja, o peso que ele está tracionando. Está soltando esse negócio aqui, pronto. Vamos lá, vamos ligado. Agora eu vou começar a ativar o motor. O motor começou a girar. O que vai ser ruído, pessoal? Ruído é esses pontinhos que você está vendo. Às vezes ele vai para baixo, para cima. Vamos acentuar mais. Pronto. Todos esses pontos que vocês verem são ruídos. Isso tudo é o tal do ruído. E outra coisa, olha que interessante, nós estamos usando o motor, tá? Direto na fonte. Nós não temos um sinal de PWM.
você ter a ideia é quando o ruído surge ali, ó, chega a surgir um ruído de 40 Hz, 32 Hz. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, 91 Hz. Esse ruído volta tudo para o circuito eletrônico e o seu circuito eletrônico vai ser um caos. Não é você, é o conjunto, é o motor que está fazendo isso. Tá? Primeira dica, sempre que você fazer a interligação do cabo dos motores, é você ter esse procedimento aqui, ó. Tá vendo o fio? Fio, você trançar o fio. Assim. Sabe por quê? Porque quando você faz isso daqui com o fio, é como se ele se tornasse um capacitor. Então, faça isso, é o primeiro passo. No segundo passo, você começa a dar uma olhada no resto desse vídeo, que a gente vai mostrar para vocês como fazer. Tá? Trance o fio. Isso daqui ajuda na eliminação do ruído. E dá uma estudadinha a mais sobre esse detalhe aqui, que é super interessante, tá? Vamos dar uma olhada aí na sequência. Pessoal, olha onde surge o ruído, tá? O ruído surge exatamente aqui, ó. Essas duas escovas aqui, ó, são de carvão aqui é cobre, tá? E aqui você tem a fiação da bobina do motor, certo? E quando você encaixa o eixo aqui, é exatamente aqui que sai a tal da faísca que eu mencionei a vocês. Se vocês tiverem a oportunidade de vir dar uma olhadinha, ver dentro do motor, que vocês vão confirmar isso daí. É bastante interessante, tá? Isso aqui é um motor aberto, peguei na internet, tá? E a faísca ocorre exatamente aqui nesses pontos. Obviamente que aqui no meio está o induzido do motor, tá? Vamos para a próxima sequência. Pessoal, em pequenos motores, o básico que você pode fazer para eliminar o ruído, tá? É isso aqui, ó. Você tem 3 opções para fazer isso, que é você colocar aqui, ó, no caso, 2 capacitores em série, tá? E a derivação central dele você solda no chassi do motor. Normalmente todo motor é de metal, né? Então você soldaria ele no chassi. E aqui você tem a eliminação de certas frequências de interferência, tá? Certas frequências. Aqui, ó, a gente já tem um método um pouco mais simples. É um único capacitor, cada um ligado a um terminal do motor, e por a saída que vai para o circuito de alimentação do motor. Já esse outro modelo aqui, ó, a gente tem um capacitor por terminal soldado ao chassi, que na verdade, pessoal, se você for ver, é exatamente isso aqui, tá? Não difere em nada. A diferença é que aqui você colocou direto no chassi e aqui você soldou individualmente, tá bom? Então vamos dar uma lidinha aqui no que eu escrevi para a gente não se perder, que é extremamente importante. Os valores dos capacitores vai variar de acordo com a intensidade do ruído. Mas por que varia de acordo com a intensidade do ruído, pessoal? Muito simples. Se você tiver um sinal de PWM aqui, o ruído vai variar de acordo com a frequência do PWM. Então, eu ponho o capacitor de que valor? Depende da frequência que você tem no seu PWM. Basicamente, tá, pessoal? Basicamente, um capacitor de 1 microfarad, 0,1 microfarad, tá? Que eu escrevi errado aqui, ó, infelizmente, mas estou corrigindo na fala. O 10 NF vai resolver isso, tá? Até onde 10 microfarads, tá? Obviamente que a tensão de isolação dele tem que ser de acordo com o motor que você está usando. Por exemplo, se você estiver utilizando um motor alimentado em 24 volts, você colocar um capacitor lá de 12 volts, você vai ter problema, né? Se bem que não existe capacitor de 12 volts, até onde eu sei, de cerâmica, a não ser os SMDs. E SMD você não vai conseguir colocar nesse motor, certo? Então, aqui, ó, eu menciono que é importante você trançar os fios, que é o que você viu no vídeo, tá? No finalzinho do vídeo. Por quê, pessoal? Porque quando você trança um cabo paralelo, ele quase que funciona como um capacitor, tá? De desacoplamento, eliminando o ruído. Isso é extremamente interessante, tá? Dependendo da velocidade, da frequência, pessoal, do PWM, dependendo da intensidade do ruído, você pode ligar capacitores em paralelo, tá? Esse diagrama aqui, ó, é exatamente isso aqui. É essa colocação aqui.
tá? Então, qual que é o segredo? Primeira coisa, PWM, qual é a velocidade do seu a frequência do seu PWM, certo? Segunda coisa, voltagem. Terceira coisa vai ser o método do tentativa-erro, tá? Entre os valores do capacitor até você ter o melhor resultado possível. Só que tem um ponto aqui que nós temos que falar, tá? A filtragem da sua fonte de alimentação e outro detalhe importantíssimo. Toma cuidado quando você alimenta um circuito de potência de motores e a mesma fonte de tensão para o circuito lógico, tá? Isso é um erro fatal, certo? Vamos prosseguir, ó. Maneira de eliminar ruído em controladoras ESC. O que é controladora ESC? Aquelas controladoras que você tem de alta performance para motor brushless. Nem sei se eu falei direito, mas vocês entenderam. Brushless, cada um que entenda como quiser. Os chamados motores de 3 fios. Existem placas que conseguem controlar um motor DC, desse tipo aqui. Entendeu? Com 2 fios. Tá? Só que os motores elétricos que são usados em aeromodelos, pessoal, eles são um alto rendimento. A própria controladora ESC deles, já existe o circuito ali de eliminação de ruído. Às vezes até o próprio motor dentro dele já o tem. Entenderam? Então vamos dar na próxima tela para a gente falar sobre ela. Se a gente for ver, não muda muito, né? Mas muda bastante. Vamos lá. Controladoras ESC. O que são as controladoras ESC? São as controladoras que você tem para os motores brushless ou na realidade controladoras que você utiliza junto com equipamentos de rádio, tá? De rádio controle, tá? Então aqui o que é importante é que você não confunda, tá? Uma ESC que controla um motor brushless com uma ESC que controla um motor DC. É fato, pessoal, que existem controladoras ESC que vai funcionar tranquilamente com o motor DC de 2 pinos, de 2 fios. Você entendeu? Então, tem modelos que funcionam? Tem sim. Eu já vi modelos que funcionam importado e, se eu não me engano, quase que a grande maioria, mas eu não posso confirmar isso. Por quê? Porque eu não tenho controladoras ESC importadas. Por quê? Porque nós fazemos os nossos modelos. E os nossos modelos não são focados para motores brushless, e sim para os motores de corrente contínua. Certo? Então, em resumo, aqui eu fiz um resumo bem patético até. O motor DC possui 2 fios, ou seja, positivo e negativo, e motores brushless possuem 3 fios. Fique atento a esse detalhe, tá? Agora vamos ver maneira de eliminar ruído mais interessante ainda, que é válido também para os motores interligados em controladoras ESC. Por quê? Porque muitas vezes você quer aproveitar o seu motor. Perceba que não tem diferença nenhuma, ó, entre o primeiro método aqui e o método que nós mostramos anteriormente. É um capacitor, continua sendo de 0,1 microfarad, tá? Aqui é a mesma coisa, não tenho que tirar do outro esquema que a gente já mostrou, tá? Que é o básico. Na primeira tela nós falamos sobre o básico. Aqui muda. O terceiro modelo, olha só, nós temos 2 capacitores em série, um em cada polo do motor, sendo a derivação central ligada ao chassi do motor. E logo em seguida um segundo capacitor, também que está fazendo desacoplamento direto do pino positivo e negativo. Então aqui nós temos quase que uma tripla filtragem, tá? Mas o mais interessante de todos é o método 4. O método 4, pessoal, ele é a soma do método 1 com o método 2, com o método 3, com acrescido de 2 bobinas, ou seja, 2 indutores. O que são indutores, pessoal? É um fio enroladinho no núcleo de ferrite, ou simplesmente um fio enroladinho, como se fosse uma mola, tá? Sem núcleo de ferrite, que é chamado núcleo de ar. Mas isso você tem que pesquisar por conta própria, que o intuito nosso não é esse. Então aqui você tem uma filtragem assim, excepcional sob controle de ruídos que o motor gera. Então, pessoal, onde está a geração de ruído que é necessário? Toda essa parafernália no motor, velocidade do motor, a quantidade de reversão que esse motor faz em um determinado ciclo de minutos ou segundos, o consumo, a carga aplicada ao eixo e a frequência do PWM, certo?
Então parece fácil você pegar 2 fiozinhos, ligar lá e tudo está resolvido, né? Nem sempre, tá? Então, na próxima tela, a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns detalhes e aí a gente vai finalizar esse vídeo. Então, pessoal, só para a gente ver um detalhe de como isso é ligado, né? Realmente como é feito. Olha só, aqui nós temos os capacitores ligados. Aqui no caso nós temos um capacitor de poliéster, ó, que está ligado entre o negativo e o chassi do motor, e aqui um outro capacitor de poliéster também ligado ao positivo e obviamente ao chassi do motor. Aqui, esse daqui já é um motor de alto rendimento. Esse motor aqui é um brushless, mas é de 2 pinos, só de dois fios, que é de alto rendimento. E olha só, pessoal, você pode ver aqui, ó, as bobinas, os capacitores, tá? Que é exatamente o método que a gente colocou no item 4 da tela anterior. Tá? E esse daqui é o método 2. Então, é normal você encontrar motores com essa parafernália ligada aos seus terminais. E não pense que isso é inútil, ou quando você for reaproveitar um motor já usado, não caia na besteira de retirar isso e jogar fora, tá, pessoal? Muitas vezes você está causando um problema para você mesmo. Tá? E aqui é o ruído que você vê na tela do osciloscópio. No nosso caso ali, como nós não tínhamos PWM, não ficou tão ressaltado como esse aqui. Só esses pontinhos aqui que você chegou a ver, inclusive a frequência. E esse daqui é um ruído padrão, ó, que você pode encontrar constantemente no motor, no circuito do motor. Tá bom? Resumindo, para a gente finalizar o vídeo, os capacitores que você pode utilizar são de 0,1 até 10 microfarads, em alguns casos valores mais altos também que esse. Porém, você tem que ficar atento ao seguinte: se você estiver utilizando determinadas frequências de PWM, dependendo do capacitor que você colocar, você vai matar o seu sinal PWM e você vai perder rendimento. Então, tem que ficar atento a isso, tá, pessoal? Eu vou finalizar esse vídeo, vou pedir para vocês, vou pedir para vocês se cadastrarem no meu canal, fazer a inscrição, dá um like aí se você gostou. Se você não gostou, eu desafio você a falar por que não gostou, e não deixa de compartilhar os nossos vídeos. E um abraço a todos.